Olá, vamos ver o que é um divisor de corrente? Bom, um divisor de corrente, ele é uma situação onde a gente tem uma corrente chegando a um nó e essa corrente se divide para dois elementos, né? No nosso caso aqui, dois resistores, mas essas equações também podem ser estendidas para as impedâncias, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma situação igual a essa, né, por exemplo, e a gente tem essa corrente I chegando a esse nó e a gente tem a corrente I1 e I2 se dividindo nesses dois ramos aqui onde tem esses dois resistores. Então, o divisor de corrente, na verdade, é uma expressão, né, na qual a gente escreve a corrente I1 em função da corrente I e dos resistores, claro, e a corrente I2 em função da corrente I, sem precisar conhecer a tensão que está sobre esses elementos, certo? Então, a gente pode fazer isso diretamente. Mas, antes da gente calcular esses valores diretamente, a gente vai só ver como que a gente chega a essas expressões. Bom, da lei de Ohm, a gente tem que V igual a RI, tá? E então, nesse circuito aqui, o meu V total seria minha tensão a minha resistência equivalente seria o paralelo entre R1 e R2, ou seja, o produto sobre a soma, né? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, vezes a corrente total, que é a corrente I, né? Porque é a corrente que passa pela fonte. Então, quando a gente quer escrever essa expressão para a corrente I1, por exemplo, né? Da lei de Ohm também, eu sei que a corrente I1 é a corrente que passa no resistor R1. Então, ela vai ser o valor da tensão sobre o resistor R1 sobre o próprio resistor R1. Né? Isso aqui é justamente a lei de Ohm aplicada sobre esse resistor R1. Então, daqui, ó, a gente tem... eu separei aqui o 1 sobre R, tá? Vezes E. O E é a expressão que a gente encontrou aqui, né? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2 vezes a corrente. Mesma coisa para a corrente I2, né? Que o I2 vai ser... O I2 vai ser a tensão E, que é a tensão sobre esse resistor R2, né? Porque os dois estão em paralelo, ambos submetidos a essa corrente E, dividido pela a resistência, né? Então, a gente tem que 1 sobre R2 novamente, vezes o E, né? Com isso, a gente obtém uma expressão, né? Na qual, por exemplo, a corrente I1, ela é expressa como sendo o outro resistor dividido pela resistência equivalente, pela soma das duas resistências, vezes a corrente que está se dividindo. Notem que a expressão para I1, né, não depende mais da tensão E. Né? A gente consegue obter diretamente em função da corrente que está se dividindo. E da mesma forma, a corrente I2 a gente escreve como sendo o valor da outra resistência, de R1, dividido pela soma das duas, vezes a corrente que está se dividindo. Tá? Então, essa é a expressão do divisor de corrente. Até mais!